você cresce, porque isso é o Pai em você. Isso é o princípio do reino aplicado em você. Prosperar para você é natural. Crescer para você é natural. Sejam muito bem-vindos aí, todos vocês que estão se achegando aqui nesse dia. E eu quero primeiro explicar como que vai funcionar isso aqui, qual que é o nosso plano, qual que é a nossa programação. Então toda quinta-feira, 7h07 da manhã, a gente vai estar aqui para uma live poderosa, entregando aí conteúdos poderosos para vocês, conteúdos que são entregues muitas vezes em empresas, em masterminds, em palestras. A gente vai trazer isso aqui para vocês de forma objetiva. Vamos abrir para perguntas, então vocês podem fazer pergunta, clica aqui nas perguntas aqui, ó, e aí pode mandar pergunta aí braba. Hoje a gente vai falar sobre o segredo da multiplicação do reino, como que Deus já fez você para multiplicar, mas como ninguém nunca te explicou isso, muitas vezes isso passa em branco, você acaba comendo sementes, né? E plantando pães. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Quero entregar isso aqui para você. Quero te convidar seus amigos, seus irmãos na fé, o pessoal da igreja. Clica aí no aviãozinho, dispara esse convite aí para todo mundo que você acha que tem esse desejo no coração de empreender com a cultura do reino. E é uma honra e um prazer estar aqui com você. Você que está chegando aqui agora, que não me conhece, meu nome é Yuri Costa. Eu sou mentor de empreendedores com a cultura do reino. Sou professor na Academia das Nações do Bispo J.B. Carvalho, sou professor de Criatividade e Neurociência, Empreendedorismo, Cultura do Reino e Adoração e Voluntariado. E além disso sou empresário, tenho algumas startups, tenho uma empresa de educação com games chamada Access, que o Senhor me deu em 2011, e a gente vai compartilhar muito aqui desses conteúdos aqui, do que a gente está fazendo. Olha o Josias aí, bom dia Josias. O Josias já está no nosso método Elias, já está numa etapa lá na frente, né? Já é um desbugado. A gente usa muito esse termo aqui, quero te explicar também o que é o desbugado. Desbugado nada mais é do que bug, é um termo que a gente usa para quando você encontrou um problema em um aplicativo, em um software, né? Na área do desenvolvimento, da informática. A gente chama de bug, né? E aí, quando a gente chama de desbugado, é que as pessoas que saíram conforme esses bugs do mundo e começaram a viver conforme o padrão do céu, o padrão do reino, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom dia, Murilo, seja bem-vindo aí também. Corpo de Bombeiro, Militar, Distrito Federal, seja bem-vindo. Como eu te disse, cara, parabéns pela sua profissão, é algo incrível nessa profissão. Então, vamos lá, vamos começar. A gente sempre começa com um período de oração, agradecendo ao Senhor por este tempo. Então vamos orar, vamos entregar este tempo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar a Ti, Senhor, este tempo, que a Tua palavra seja viva e eficaz, Papai, que ela venha, Senhor, a encontrar terra fértil, Papai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Papai, que palavras do Teu trono saiam da minha boca, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha a revelar a verdade, Papai, que haja luz sobre as trevas, Senhor, e que nada impeça o avançar do Teu reino, Senhor. Nós não estamos nos defendendo, Papai, nós estamos avançando, Senhor, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a igreja, Papai. Então nós avançamos em fé, Senhor. Só que nós estamos aqui em um exército, Papai, chamado, Senhor, para avançar o Teu reino por meio, Senhor, de empreendedorismo, Pai, por meio dos nossos negócios, das ideias criativas do céu, Pai. Nós queremos sim receber a revelação do alto, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, para este tempo, Papai. Que sejamos cartas vivas, Senhor, que sejamos envolvidos, Senhor, pela Tua doce e suave mão, Papai, que ouçamos a Tua doce e suave voz, Deus, e que em nome de Jesus sejamos enviados como flechas, Papai, para o alvo, Senhor. E que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado, Papai. Que as obras das nossas mãos, Senhor, encontrem, Papai, as pessoas, Papai, para que o Teu nome seja revelado a elas, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Então, galera, vamos lá. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre o segredo da multiplicação. Yuri, como assim segredo da multiplicação?
Eu vou começar um período aqui de conteúdo para vocês. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, clica aqui nessa interrogação, não coloca nos comentários, ok? Porque nos comentários eu não vejo, eu vou bloquear os comentários agora. Você vai colocar aqui na pergunta e aí no final eu respondo todas as perguntas, tá? Então, essa live aqui vai até as 8 horas da manhã. Eu vou entregar para você aqui uma paulada de conteúdo, mais ou menos aí por 20, 30 minutos. E depois a gente vai para as perguntas e respostas e quem sabe aí a gente até chama alguém para desbugar ele aqui ao vivo para vocês, tá? Então, toda quinta-feira, 7 e 7 da manhã, eu estou aqui ao vivo e online para te entregar um conteúdo como esse que a gente vai começar hoje. Hoje é a primeira semana útil do ano e nós estamos aqui na primeira semana entregando. Toda semana, nas 52 semanas de 2021, eu estarei aqui. Estando você ou não, eu estarei aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou bloquear aqui os comentários só para a gente começar e você não se perder em meio aos comentários. Vamos lá? Bom dia, então. Sejam muito bem-vindos a essa live dos Desbugados, toda quinta-feira às 7 e 7 da manhã. Hoje nós iremos falar sobre o segredo da multiplicação. Você sabia que você foi feito para multiplicar, para avançar? Prosperar para você é natural. Crescer para você é natural. Eu estava aqui antes de chegar aqui e algumas semanas atrás, eu estava no meu barbeiro. Eu ia falar cabeleireiro, ele fica com raiva. Eu estava no meu barbeiro e toda vez que eu vou no barbeiro, eu me lembro de algo que papai falou no meu coração um tempo atrás. E ele falou, mas eu perguntei o seguinte, por que todo mês a gente tem que ir no barbeiro, cortar o cabelo, né? No meu caso aqui, a sobrancelha. E a verdade é o seguinte, é que você foi feito para multiplicar, para prosperar, para crescer. É natural para você. Você não faz força e o seu cabelo cresce, a sua unha cresce, a sua sobrancelha cresce, o seu nariz cresce, suas orelhas crescem, você cresce, você vai crescendo. Ninguém pensa assim, hoje eu vou crescer 1 centímetro. Não, você cresce porque isso é o Pai em você. Isso é o princípio do reino aplicado em você. A grande questão é que como isso é natural, principalmente na infância, que a gente vai crescendo, né? Depois a gente vai diminuindo de tamanho, mas essa naturalidade de crescimento te leva a não perceber esse crescimento. Você já viu que nos quartos das crianças geralmente se colocam aquelas réguazinhas e vai marcando, né, na parede aonde a criança está crescendo? Aquilo é útil para mostrar, tá vendo? Você está em crescimento. E a pergunta que eu sempre faço para todo mentoriado é: você está em crescimento? Será que você tem percebido o crescimento do reino em você, do Pai em você? Lembre-se de tudo que Ele já fez. Guardar o testemunho é a certeza de entender que em Deus, que o reino é crescimento natural. Porque quando você não guarda o testemunho, você esquece daquilo que o Senhor fez. Se você pegar o povo, estava cativo no Egito, vem Moisés, livra esse povo, leva para o deserto, mas até no deserto, o que aconteceu? Eles pararam de entender quem era Deus. Deus fez todos aqueles milagres e depois que eles foram para o deserto, eles começaram de novo a adorar outros deuses. Entenda que quando você não cria uma consciência de um princípio do reino, o que você costumeiramente faz, sabe o que é? Aquilo que você aprendeu a fazer. Então você primeiro precisa criar consciência sobre esse princípio. Eu queria começar aqui falando sobre isso. Anota aí o primeiro ponto, que é um dos pontos mais importantes. É consciência da presença. Você precisa ter consciência da presença. Yuri, mas eu sei quem Deus é. Eu tenho consciência dessa presença. Não, você tem, eu poderia até chamar de subconsciência da presença. Você acha que sabe que Ele existe. Você até percebe que Ele existe, mas o seu cérebro, o seu sistema não tem consciência plena, ou seja, o conhecimento da plenitude, como diz em Efésios 3. Essa falta de consciência plena faz com que o seu cérebro use as informações que o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus professores colocaram aí dentro do seu sistema. E não simplesmente o princípio, por exemplo, da multiplicação, que é natural para você,
muitas vezes você olha para a sua vida e as coisas não se multiplicam. Talvez elas até tenham se multiplicado, só que a multiplicação, como ela não é perceptível de forma consciente para você, sabe o que está acontecendo? Você está comendo o fator de multiplicação. E hoje ainda eu vou te mostrar que existe um fator de multiplicação que você não percebeu e que a palavra te garante que ele te dá esse fator de multiplicação de forma gratuita, porque ele dá para aquele que tem a identidade no Pai. Isso está lá em Isaías 55, esse fator de multiplicação. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, você precisa criar consciência. Como assim, Yuri, criar consciência? É trazer à memória aquilo que dá esperança. O que é trazer, Yuri? Trazer é um esforço. Trazer é, de forma intencional, trazer à memória aquilo que dá esperança. Não espere que o seu pai faça por isso. O Espírito Santo ele vai impulsionar aquilo que você lembra, mas você pode ser intencional nisso. Seja intencional em lembrar os milagres que Deus fez na sua vida. Escreva-os em tábuas. Faça isso para que de forma intencional o seu cérebro comece a ser inundado pela consciência da presença. Comece a olhar para a sua circunstância e olhe para a sua história no Pai e a história da sua família, que é a palavra, a Bíblia. Comece a olhar para lá e declarar para a sua circunstância quem seu Deus é. Isso vai trazer consciência na sua mente sobre qual princípio você precisa tomar uma decisão. Quando você olhar uma circunstância diversa e declarar a natureza do Pai àquela circunstância, não declare a circunstância a Deus, declare a circunstância quem seu Deus é, assim como Daniel fez em Daniel 2. Olhe para essa circunstância e declara quem Deus é, independente dessa circunstância. Você quer ver uma coisa? Imagine que você tem uma empresa e você quebrou. E aí, geralmente, as pessoas chegam até mim e falam assim: Yuri, mas você não sabe, eu quebrei, tem 3 anos que eu quebrei, depois disso eu não quis mais empreender, eu não consigo mais, eu tenho medo. Deixa eu te falar uma coisa, a minha pergunta é: o quanto Deus mudou depois que você quebrou? Ele não mudou nada, porque nele não há variação, não há sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo, o princípio dele é imutável. Ele sempre será o mesmo. Então, quando a gente olha para o fator de multiplicação, entenda que independente dos seus resultados, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua olhando para você exatamente sobre o que Ele escreveu, não é sobre o que você fez. E aqui vem o segundo ponto mais importante. Entenda que o Pai não olha para o que você faz, Ele olha para quem você é. Mas Ele olha para quem você é na expectativa do que Ele sabe sobre você e não do que você sabe sobre você mesmo. E isso muda tudo, porque não importa o fruto, importa a semeadura. Entenda esse princípio do reino. Deus, Ele é imutável, Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele está em todos os lugares, Ele é atemporal. Ele já sabe o seu amanhã e Ele já preparou tudo. Jesus não foi um redesenhar do plano de Deus. Não, Jesus já é. Entende a diferença? Jesus não foi um jeito de consertar. Não. Deus continua no comando de todas as coisas. Ele não quer de você uma marionete, mas Ele continua no comando de todas as coisas. E o que isso tem a ver com multiplicação? Presta atenção. Se você não tem consciência da presença, e se você não entende que não importa o seu fazer, você não consegue multiplicar. Porque se você não sabe quem seu Deus é, independente da sua circunstância, se você não cria consciência dessa identidade do Pai, que Ele é provedor, que Ele é promotor da sua vida, Ele te promove todo dia, Ele te estica todo dia e Ele te protege, são os 3 P's do Pai.
A gente pode fazer uma live só sobre isso. São os 3 P's do Pai. Se você não tem consciência disso, sabe o que vai acontecer? A circunstância vem e você para. Você deixa de crescer por uma limitação humana, não uma limitação divina. Então o segredo da multiplicação está em, primeiro, você ter consciência da presença, guardar o testemunho, guardar internamente o testemunho, seja o seu testemunho, ou seja o outro, seja qualquer outro testemunho. A palavra lá em Apocalipse diz assim, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Toda vez que você conta um testemunho, você libera na terra poder para que isso aconteça de novo. A palavra testemunho no original significa repetir, fazer de novo. Então, quando você conta um testemunho, sabe o que acontece? Você libera poder na terra para que isso aconteça de novo. E você faz uma segunda coisa, é revelar uma aliança. Isso mesmo, você revela a aliança com quem você tem. A minha pergunta é, quais testemunhos você tem contado? O que você tem falado sobre o seu Deus? Você tem falado sobre as coisas que Ele não fez? Você não está guardando o testemunho. Você está guardando a humanidade. Você está guardando o que é humano, o que é temporal. Entenda, pare de falar do que Ele não fez, porque Ele continua sendo o mesmo. A consciência, quando falta consciência de quem Ele é, você foca naquilo que Ele não fez. E sabe o que acontece com você? Você para de crescer, você para de identificar o fator de multiplicação. Você para de olhar para Deus e passa a olhar para você. É como se você estivesse cobrando a Deus. Mas o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo. Entenda, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Nada saiu do comando dele, nada saiu da palma da mão dele. Ele tem um plano. Para de olhar para aquilo que Ele não fez. Você foi feito para crescer. Só que você precisa colocar a mão onde é para você colocar a mão e tirar a mão de onde não é para você colocar a mão. Entenda que no processo de multiplicação existem etapas estas que são explicadas na própria palavra. Mas se você não quiser, você pode também pegar os princípios da criação. Eu sempre falo o seguinte, que se você quer ver o plano original de Deus, olhe para a criação, olhe lá no Gênesis. Os princípios que estão por trás da criação. Perceba, lá diz que você foi feito à imagem, segundo a imagem, conforme a semelhança. Então, primeira coisa, entenda que segundo a imagem, conforme a semelhança nada que é segundo pode ser primeiro. A base da criação, da sua criação como homem, da nossa criação como homem, como mulher, é a semelhança, não é a imagem, porque a imagem é a visão. Mas a semelhança é o coração. Então você foi feito segundo a imagem, conforme a semelhança, conforme o coração do Pai, conforme o caráter do Pai, conforme a natureza do Pai. E para Ele crescer é natural. Para Ele multiplicação é natural, prosperidade é natural. Então entenda que na criação você foi feito segundo a imagem, conforme a semelhança. E a palavra diz que Deus viu que a terra era sem forma, vazia. Então claro que eu vou humanizar Deus aqui, mas eu quero que você entenda o princípio, o que está escrito por trás da palavra. Presta atenção. Ele viu que a terra era sem forma e vazia. Se Ele fosse você hoje, talvez ao olhar Ele teria parado. Porque Ele fala, isso é sem forma e vazia. Isso é muito problema para mim, deixa isso quieto, não vou resolver isso hoje. Entende? Só que Ele fez você conforme essa maneira de olhar que era sem forma e vazia, ou seja, olha um problema abstrato, sem forma, bagunça, caos. E aí Ele declarou a palavra. Ele simplesmente deixou sair a verdade dele a respeito da terra. Entende a diferença agora? Ele declarou Ele mesmo sobre a terra. Ele viu que a terra era sem forma e vazia. Haja luz, houve luz. E Ele começou a declarar. E você foi feito dessa mesma natureza.
Declaração. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então, aquilo que você ouve gera fé em você. Você tem falado sobre o quê? Yuri, por que eu não consigo multiplicar? E o que isso tem a ver com multiplicação? É porque é só você olhar o Gênesis do ponto de vista de crescimento e multiplicação. Ele lança a palavra e tudo se fez. E depois ele vem e faz o homem. E depois ele fala o quê? Enchei e multiplicai. É natural. A grande questão é que nesse mesmo jardim acontece o bug da humanidade. Bug, entenda bug como um problema. O bug da humanidade. Qual é o bug da humanidade? A serpente no jardim oferece o bug da humanidade. O pecado original, como todo mundo fala. Só que tem um detalhezinho aqui que talvez você não tenha percebido. Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso não perceberam isso. A pergunta é: Eva e Adão desobedeceram a qual mandamento de Deus? Qual foi o mandamento de Deus que eles desobedeceram? O mandamento não foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo diz que Deus diz assim: e disse o Senhor, comei de toda a árvore do jardim, só não comei da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que a primeira desobediência não foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira desobediência foi não comer de tudo que Deus já tinha dado para eles. E isso os deixou com fome, e aí eles aceitaram qualquer oferta do inimigo. Esse é um ponto extremamente relevante do que eu vim conversar com você hoje. Porque sabe o que acontece? Se você não se alimenta de tudo aquilo que Deus te dá, qualquer porcaria que te oferecerem, você vai achar que é de Deus. Porque o próprio Satanás usou pela boca da serpente o nome de Deus. Ele colocou dúvida, confusão, mentira para gerar uma dúvida. E aqui ele entrou com um processo, ele entrou com um bug, um anseio, uma ansiedade, uma expectativa que não era plano do Pai. Presta atenção nisso. A palavra diz lá, que ela fala assim: quando comeres do fruto, você será como Deus. Você terá acesso a Deus. Você como empreendedor, talvez você tenha uma expectativa. E a expectativa de todo mundo que conversa comigo, não estou falando de 99%, estou falando de 100% das pessoas que conversam comigo sobre empreendedorismo. A expectativa é ter um produto. O que a serpente prometeu lá no jardim foi que a bênção estaria depois do fruto. Se você comer, você será como Deus, você terá conhecimento do bem e do mal. E aqui entrou um bug que transformou a sua expectativa de semeador para consumidor. Aqui entrou no sistema humano, um anseio que não é princípio de Deus, é princípio da terra, é princípio do mundo. E nós cristãos, nós filhos, continuamos vivendo sobre este princípio. A gente acha que a bênção está em ter um fruto. E Deus nunca disse isso. Não sei se você sabe, a palavra bênção significa liberar para prosperar. Anota aí, bênção significa liberar para prosperar. E aqui eu quero usar um exemplo do Éden, do jardim do Éden, para mostrar para você como, por exemplo, na natureza, a revelação da natureza de Deus, do princípio da multiplicação de Deus. Então eu quero que você entenda, eu quero que você anote isso. Existem 3 passos, tá? 3 passos no processo de crescimento de uma planta, tá? Óbvio que existem muito mais, mas eu vou resumir em 3 passos, porque fica mais fácil. Não sou biólogo, né? Nem agrônomo, mas existem 3 passos. O primeiro deles é a semeadura, ou seja, é o plantar da semente. É pegar uma semente e fazer ela morrer. Eu quero primeiro falar sobre esse primeiro passo.
e eu quero que você entenda isso de forma profunda. Então preste atenção, aqui está o segredo. Antes de eu te explicar esse segredo, clica no aviãozinho aqui e manda um convite e escreve assim: segredo da multiplicação. Olha que de Deus isso aqui. Deus tem uma palavra para você. Vem assistir aqui agora, escreve isso na mensagem, manda para 10 pessoas aí, 20, 30, quantas você quiser. Se isso aqui está sendo relevante para você, manda isso aí para mim, para a gente fazer essa mensagem, essa palavra chegar a mais pessoas. Pessoas precisam entender que elas não são escravas, elas são livres. Cristo morreu para que elas tenham liberdade. Então vamos lá. Você tem as três fases. Semeadura, presta atenção. Semente. Se você pegar uma semente, tá? Uma semente, e olhar para ela, qual que é a verdade sobre a semente? É que ela é uma semente. Mas essa é a verdade natural. Essa seria a palavra da serpente. Ela diria: você é uma semente. Sacou? Ela diria isso. Agora, Deus não disse isso sobre a semente. Para tangibilizar, eu quero te dar um exemplo de uma semente. Vamos pegar aqui uma semente, vou até usar a própria palavra, uma semente de mostarda, beleza? Ela é bem pequenininha, não é? A palavra diz que você precisa ter fé como um grão de mostarda. Fé em quê? Fé numa palavra que sai da boca de Deus, como disse Jesus depois da tentação no deserto. Então presta atenção. Quando você, homem, olha para essa semente, se você olhar com os olhos do mundo ou com os olhos da serpente, você vai declarar sobre essa semente a identidade dela. Você é uma semente de mostarda. Agora, se você olhar com os olhos do céu, você vai declarar sobre a semente a identidade dela, a identidade escrita, a promessa de Deus para aquela semente. Qual que é a promessa de Deus para a semente de mostarda? É que aquela semente de mostarda, ela vai se tornar uma árvore de mostarda. Ela não vai se tornar uma mostarda. Presta atenção. Se você acha que a identidade de uma semente é o fruto, isso é mentira, porque o fruto é o resultado da identidade. Vou repetir. Se você acha que a identidade da semente é o fruto, por exemplo, uma semente de um caroço de manga, é a manga? Não, porque a manga é o resultado da identidade. Quem prometeu a bênção depois do fruto? A serpente. Deus prometeu o quê? Deus prometeu uma identidade para a semente. Na semeadura, você precisa crer nessa verdade. Qual é a promessa de Deus para toda semente? É que se ela morrer, ela se torna uma árvore. Ela se torna algo que multiplica a mesma semente. Só que para isso ela tem que morrer no natural. Ou seja, ela tem que morrer para o mundo. Qual é a verdade do mundo? É que ela é uma semente. Por que você não consegue multiplicar? Porque você ainda não entendeu qual que é a sua identidade. Você está aguardando o fruto para achar que você é alguma coisa, mas quem prometeu isso foi a serpente. Você já é, você não será. Já existe uma palavra escrita sobre você. Yuri, o que isso tem a ver com multiplicação? Calma que eu vou chegar lá. Eu quero que você entenda o processo. Quero que você entenda o princípio para nunca mais você errar. Então vamos lá? A gente falou de semente. Semente, a identidade da semente é a árvore, é a segunda etapa. Porque a semente morre no natural e ela nasce no sobrenatural, na promessa de Deus para a semente. Eu te pergunto, é possível ver, olhando para uma semente de mostarda, uma mostardeira, eu acho que é assim o nome? É possível ver dentro de um caroço de manga uma mangueira? É possível ver dentro da semente de uma maçã, uma macieira? Não, porque não é natural, mas existe uma palavra. Existe uma palavra e só precisa de uma palavra. Se ela tem uma palavra, se ela tem uma promessa, e esse natural morrer, a promessa de Deus nasce. Então existe para toda semente, existe uma verdade do céu estabelecida. A grande questão é que alguém precisa
matar a semente. Porque matar a semente não é natural para a semente. Ela precisa estar num ambiente certo. Ela precisa morrer e aí sim é natural. Ela precisa ser nutrida em fé naquilo que Deus prometeu sobre ela. Isso é fé, porque você planta uma semente e aí a fé é a certeza do que não se vê, mas das coisas que se esperam. Aí você olha para a terra e não vê nada crescendo. Só que Deus deu uma palavra. E se Ele deu uma palavra, isso basta. Não precisa de nada mais do que uma palavra. Quando ela morre no natural, o que acontece? Ela nasce no sobrenatural. Ela ressuscita, só que para a verdade de Deus. Quando ela nasce como uma mostarda, uma árvore de mostardeira, uma mostardeira, vamos chamar assim, né? Ela cresce naturalmente. E aqui começa o princípio da multiplicação. Porque para a árvore é natural crescer. Para a semente não. Ela precisa morrer antes. A árvore precisa ser nutrida em fé sobre a verdade que Deus estabeleceu para aquela árvore. E ela cresce e dá frutos. Terceira etapa. Presta atenção. Semeadura, crescimento, fruto. Semeadura, crescimento, fruto. Aqui é o que? Sabedoria. Você precisa de uma palavra. Se tem uma palavra, ela morre como semente e nasce como árvore. A árvore cresce naturalmente e ela dá frutos. Salmo 1. Plantada junto a ribeiro, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, a promessa é que ela vai dar fruto. Quando ela der fruto, entra aqui o fator de multiplicação. Presta atenção nisso aqui, ó. Você plantou a semente. Olha como Deus é incrível. Você matou a semente. Você foi lá e enterrou ela na terra. Estou falando de uma árvore agora, tá? Natureza, agronomia aqui. Você enterrou uma semente. Ela morreu como semente, nasceu como árvore. E aí ela cresceu, prosperou e deu fruto. Ela deu várias mostardinhas. A questão é que você plantou uma semente e o que você faz te dá 1 para 1. Porque uma semente, uma árvore. Às vezes você tem que plantar 3 sementes para dar uma árvore. Olha que incrível. Tudo que você faz, tudo que você coloca a mão, tudo que você, humano, coloca a mão, o crescimento, a multiplicação aqui, ó, é de 1 para 1. Agora, quando você confia que Deus fará a parte dele, porque o crescimento é natural, a multiplicação é natural, olha o que ele faz. Uma árvore de mostarda não dá uma mostarda só, ele dá várias mostardas. Quando Deus coloca a mão, porque para ele é exponencialidade, o reino é exponencial, sabe o que acontece? O resultado é de 1 para N. N, quando a gente fala N, é que são infinitos. Afinal, dá fruto no tempo certo. Mas a árvore não dá fruto e morre. Não, ela dá fruto de novo no tempo certo. Ela dá fruto de novo no tempo certo. Então basta que você identifique a semente, plante ela uma vez só e deixa Deus colocar a mão. E você só volta a colocar a mão depois do fruto. Só que o que a serpente fez? Ela colocou a sua expectativa aqui, ó. Sabe o que você faz? Você semeia e fica esperando dar fruto. Aí você ainda está no processo de crescimento da planta. E sabe por que você não multiplica? Porque você não sabe esperar esse tempo do agir de Deus em fé para o fruto chegar. E aí você desiste da planta e ela morre, porque você deixa de nutrir em fé sobre a verdade que Deus estabeleceu para aquela planta. E aí ela morre, não multiplica, não dá tempo de multiplicar. Você não espera o que é natural, porque você não espera o que é natural para Deus e sobrenatural para você, e você deixa esse processo morrer, esse ciclo morrer. E aí você não colhe nunca. Ou muitas vezes você até colhe, mas esse processo aqui se torna tão longo para você, eu já vou explicar por que ele é tão longo. Ele se torna tão longo que quando você colhe o fruto, sabe o que você faz?
Você come a semente e aqui, ó, atrás da minha mão, tá aqui, ó, você conecta de novo. Você conecta a semeadura de novo e gira o ciclo. Aqui está o segredo da multiplicação, que já eu vou falar para você, para a gente caminhar para o fim, para você entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas, eu quero que você entenda isso. Yuri, por que demora tanto da semeadura para a colheita? Porque você para de semear. Presta atenção. Você está no seu trabalho. Se você não tem nada para fazer, toda hora você olha no relógio, né? Toda hora você olha no relógio. O que acontece? Fala, nossa, esse dia não passa, porque você está esperando o término do seu trabalho. Então parece que o tempo não passa. Agora, o dia que você tem muita coisa para fazer, parece que o dia passa assim, não é? É a mesma coisa. Faça o seguinte, semeie e não deixe de semear. Porque esse processo aqui é natural até chegar ao fruto. Quando você para de semear, esperando o fruto chegar, sabe o que acontece? Você fica ansioso, você fica agindo conforme o que a serpente prometeu. E aí, você parou de semear, porque você está esperando o fruto. Então sabe o que você faz? Esquece esses 2 passos. Ó, semeie todo dia e esquece o fruto. Quando a primeira árvore, quando a primeira semente for plantada e ela der fruto, você vai lá e coloca a sua mão de novo e colhe dela. E sabe o que você faz? Deixa aquela árvore lá, porque daqui a pouco a segunda semente vai dar fruto de novo. Vai dar fruto. E a primeira também vai dar fruto. E agora você tem 2 árvores dando frutos. E daqui a pouco você tem 3 árvores dando frutos. Agora, se você só planta uma semente e você espera ela dar fruto, quando você colher dessa primeira semente que você plantou, dessa primeira árvore que já deu fruto, sabe o que vai acontecer? Vai demorar o mesmo tempo para ela dar fruto de novo. Agora, se você plantou ao longo dessa espera novas sementes, daqui a pouco não faltará um dia. Não existirá um dia na sua história que não terá frutos para colher. A minha pergunta é, você está disposto a semear todo dia, olhando para a promessa que Deus deu sobre você, sobre o seu propósito, sobre a sua vida? Ou você só está esperando o fruto chegar da primeira semente que você plantou, reclamando de tudo aquilo que você acha que Deus já deveria ter feito e parece que Ele não fez, sendo que Ele já fez, porque nele estão todas as coisas, é dele, por Ele, para Ele. Entendeu? Yuri, e onde é que está o segredo da multiplicação? O segredo da multiplicação está em, primeiro, anota aí, não acreditar mais na promessa da serpente, que a bênção é colher o fruto. A bênção está entre a semeadura e a prosperidade. Lembra que eu falei que abençoar significa liberar para prosperar? Isso é o original da palavra. A minha pergunta para você, onde é que está a prosperidade aqui? Prosperidade está no meio, não está no fruto. Fruto é riqueza. Você não pode acumular árvore, mas você pode acumular o fruto. Prosperidade está aqui no meio. Então, bênção, se a palavra no original significa liberar para prosperar, está entre semear e crescer. Ela está aqui, a bênção. A serpente tirou a bênção daqui e jogou para cá, depois da colheita. A sua expectativa na promessa da serpente faz com que você pare de semear, porque você fica esperando o fruto da primeira semente. Plante sementes todo dia. Esse é o primeiro segredo da multiplicação. Pare de acreditar na promessa da serpente que você será abençoado, que você terá a bênção depois do fruto. Sua bênção está em semear conforme aquilo que Deus disse sobre você, sobre o seu negócio, sobre as pessoas. Esteja sensível às pessoas, assim como o Barnabé. Ele estava sensível às pessoas. Segundo passo, quando você colher, não coma a semente. A palavra diz lá em Isaías 55 que Deus dá semente ao semeador. Pare de achar que identificar a semente tem a ver com a capacidade de semear. Não, tem a ver com a identidade de semeador.
você só reconhece uma semente se você tiver a identidade de semeador. Então, quando você identificar a semente, o que você faz? Você planta a semente, você enterra a semente, colhe a semente que ele já te deu, porque semente ele te dá de graça. Isaías 55. Assim como a nuvem desce do céu, a neve, a água desce, rega a terra, faz ela brotar e germinar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Ou seja, do fruto não coma a semente e não plante a fruta. Não plante o pão. Semente foi feita para semear e pão foi feito para comer. Não plante o pão e não coma a semente. Porque quando você come a semente, a parte do fruto que é a semente, você, desculpa o termo, caga. Você já percebeu quando você come uma uva, por exemplo? Quer dizer, você não deve ter percebido, né? Mas enfim, depois você pesquisa aí. Semente não é digerido pelo sistema que papai criou. Você come e ela sai exatamente do jeito que ela entrou. Você não digere uma semente, porque ela foi feita para semear, não para alimentar. Ela não te alimenta. Entendeu? Não coma a semente. Yuri, como assim? Vou te dar um exemplo tangível disso. Você recebeu um pagamento. Eu nem vou falar salário, porque salário vem de algo chamado emprego. E trabalho, a raiz da palavra trabalho, depois você pesquisa aí, não é do reino, ok? Não é do reino. Mas vamos lá. Você recebeu um pagamento. Vamos supor que você recebeu R$1.000. Dos R$1.000, se você gastar ele inteiro, o que aconteceu? Você não semeou a semente. Aí você fala, Yuri, você está falando de dízimo, de oferta? Não, estou falando de identificar a semente que ele deu para você como semeador. Investir na promessa, investir na palavra que ele te deu. Eu estou aqui te dando esse conteúdo hoje, entregando essa live, entregando isso aqui que é poderoso do céu para você, não é? Só que para isso aqui acontecer, eu preciso investir nisso. Então, de tudo que eu recebo, eu preciso separar uma parte para reinvestir na semente, na palavra que ele me deu. Se você recebe o seu salário inteiro, aqui eu estou falando de 99% da população brasileira, você pega lá, se você recebe o seu salário, você gasta o salário inteiro, sabe o que acontece? Você está comendo a semente e comendo o fruto, você não multiplica, você não cresce. Só que quando você entender que você, nem que seja R$1, nem que seja R$10, comece assim hoje. Eu vou pegar R$10 e eu vou pegar esses R$10 e vou investir numa semente. Yuri, qual semente? Eu não tenho a menor ideia, crente. Você tem que perguntar para Deus, não é para mim. Eu posso te ajudar. Eu sou alguém que posso te ajudar nesse processo. Agora, eu não posso determinar, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Eu não sei qual que é a sua semente, eu sei qual que é a minha. Porque eu entendi quem Ele é em mim. E quando eu entendo quem Ele é em mim, eu identifico a semente. Se você não sabe qual é a semente, é porque você ainda não sabe quem Ele é em você. Isaías 55. Então presta atenção. Você tem que separar uma parte como semente. Você precisa investir na sua semente. Quando ele te der frutos, pegue uma parte desse fruto, que é a semente, e planta ela novamente, para você ter uma segunda árvore. Aí você vai esperar de novo o ciclo acontecer, ela vai dar fruto de novo, daqui a pouco você vai ter mais árvores. Presta atenção, de uma árvore. Vou pegar um exemplo mais tangível, tá? Uma semente de milho geralmente dá um pé de milho. Esse pé de milho dá 3 espigas de milho, que é o fruto, 3 espigas de milho, cada espiga com pelo menos, tá? Eu estava conversando com um fazendeiro que faz esse tipo de plantação, ele falou, Yuri, uma espiga de milho ruim dá em torno de 300 a 500 milhos, uma boa de 500 a 800 e uma excelente de 800 a 1000, beleza? Então vamos lá, presta atenção, vou pegar uma espiga de milho mediana, 500 milhos. Então, uma semente para um pé, Deus coloca a mão, ele transforma um pé em 3 espigas de 500. Ele transforma um milho em 1.500 milhos.
A minha pergunta, o que você vai fazer com 1.500 milhos? Sementes de milho, né? Não é o milho inteiro, é a sementinha do milho, tá? O grãozinho, né? O que você vai fazer com isso aqui? Você vai comer tudo? Você vai fazer cuscuz? Você vai fazer farinha? Você vai fazer milho cozido? Você vai cozer os 3 milhos? Não, crente. Você vai pegar uma parte disso aqui e você vai plantar de novo. Só que de ele te deu 1.500. Se você pegar 500 e plantar, na próxima colheita, depois faz as contas aí, filho. O problema é que você não sabe esperar isso aqui, porque a serpente prometeu que você só será abençoado quando você colher o fruto. Não é assim no reino. O reino é semeadura. É quando você semeia, isso que é bênção. Deus está esperando que você entenda quem Ele é em você, para que você identifique a semente, para que você plante e multiplique. Só que você vai ter que passar por esse processo. Ele está ansiando para fazer isso com você. Então separe uma parte agora do seu salário, dos seus pagamentos, de tudo que você colhe. Separe uma parte como semente para reinvestir na semente. Na semente. Na palavra que Ele te deu. Naquilo que Ele falou para você fazer em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus coloca a mão, filho, é exponencial. Quando você coloca a mão, é de 1 para 1. É um milho, uma semente de milho para um pé de milho. Mas Deus coloca a mão aqui na sua prosperidade, no seu crescimento, porque Ele é próspero. Ele é próspero, é natural para Ele. Você foi feito segundo essa imagem, conforme essa semelhança. Quando Ele colocar a mão na sua semente, filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar 1.500 sementes. E você vai pegar uma parte disso e você não vai comer mais. Você vai plantar ela esperando que Ele faça exatamente o mesmo. Porque olha que incrível, para a gente fechar com chave de ouro. Todo fruto carrega em si mesmo o mesmo DNA da primeira semente. Qual que é a primeira semente? Cristo. Entende? A primeira semente e a melhor semente, Cristo, porque Ele te enxertou na árvore. Entendeu? É natural para você crescer nele, a partir do momento que você entende que Ele é a videira verdadeira. Deixa Deus colocar a mão. Qual é o segredo da multiplicação? Viver conforme o padrão do reino. Entender a sua identidade como semeador. Identificar a semente e enterrar a semente. E do fruto, nunca mais comer a semente, mas replantar, investindo nessa mesma semente. Faça isso com a sua empresa, faça isso com o seu dinheiro, faça isso com a sua família. Quanto você investe na sua família, o quanto você multiplica, o quanto você tem consciência do crescimento. Esse é o segredo da multiplicação. Eu vou abrir agora para perguntas, vou voltar aos comentários aqui. Ativar os comentários. E eu quero saber o que vocês têm aí tem alguém que tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo? Sejam bem-vindos aí. Façam perguntas aqui na interrogação para a gente conversar, para a gente falar um pouco sobre o princípio, o segredo da multiplicação. Crescer aí é natural para você. Princípio da semeadura, do crescimento, da colheita e da multiplicação. Os 4 passos do reino. Clica aí na interrogação, faz perguntas. Ó, a Joyce pediu para participar aqui.
Como fazer isso no meu negócio? Tenho uma marcenaria e agora me formei em engenharia civil. Edmar, é simples, olha para o seu negócio e primeira coisa, busque uma palavra. Qual que é a palavra de Deus, por exemplo, para o seu negócio em 2021? Separe uma parte daquilo que você recebe e reinvista nessa semente, nessa palavra, declarando para ele em fé: Pai, eu estou confiando na sua palavra. Então você pode pegar, a nossa tendência é a gente achar que a gente tem que dar as coisas de graças, né? De graça. Não, vamos dar de graça porque isso vai retornar para mim. Você está fazendo igual algumas outras religiões pregam aí, que você tem que abençoar os outros para ser abençoado. Não. Deus já te abençoou lá na cruz. Tetelestai está consumado. Então o que você faz? Pega o seu negócio, tá? Pega o seu negócio. E você fala: cara, de tudo que eu receber desse negócio aqui, uma parte eu vou separar para semente. Como semente. E aí você vai perguntar para Deus: Pai, o que é a semente no meu negócio? Aonde eu tenho que reinvestir mais? Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo assim, de alguém que já tem um produto, né? Como você, que tem uma marcenaria. Pega uma parte do que você recebe e separa e fala: qual é o produto que eu vou semear ele na terra, ele vai vender, ele vai crescer, eu vou vender bastante dele e na próxima colheita, a colheita vai ser maior e aí você vai multiplicando, tá? Por exemplo, quando a gente olha para um negócio, a gente olha para produtos, né? Ou seja, frutos que tem em abundância, ou seja, que o mercado pede muito. Então quando eu olho para aquele produto ali que sai muito, eu falo: opa, aqui tem exponencialidade, tá? Aqui eu consigo escalar e repetir. Então eu pego uma parte do resultado daquele produto, que é o meu produto que mais vende, por exemplo, e aí eu separo uma parte daquele pagamento para reinvestir mais nele. Como? Em marketing, né? Em comunicação, em melhoria do produto, em equipe, em pesquisa, enfim. Eu vou reinvestir naquele produto para multiplicar ele no mercado. A Brenda perguntou: como buscar essa palavra? Só tem um jeito: oração, jejum e Bíblia. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Mas traga consciência de quem Deus é. Sabe aquela lista lá que a gente falou até lá no Telegram? Aquela lista de atributos de Deus vai te ajudar muito nesse conhecimento dessa palavra, tá? Sobre o negócio. Aqui, ó, a Joyce perguntou aqui, ó: como posso saber a minha semente? Joyce, é o seguinte: para você descobrir a semente, Isaías 55, estude Isaías 55, tá? De repente na próxima live a gente fala só sobre Isaías 55 para vocês entenderem um pouco mais desse princípio. Na próxima quinta-feira, 7h07 da manhã. Toda quinta, 7h07 da manhã eu tô aqui para uma live como essa, 1 hora, para a gente deitar o cabelo aqui nos princípios do reino para quem quer empreender. Mas lá fala assim, ó: ele dá semente ao semeador. Então como é que você sabe sua semente? Descobrindo a sua identidade. Não tem outro jeito. Você precisa... Eu vou dar um exemplo prático, tá? Bem prático. Deus me deu uma palavra, Malaquias 4:5-6, em 2014. Essa foi a minha primeira semente, ok? Beleza? Primeira semente desse modelo, né? Desse produto agora, das coisas que eu faço hoje, né? Deus me deu várias outras sementes, me trouxe até aqui financeiramente, me trouxe aqui em termos de produto, me trouxe aqui em termos de empresa, em termos de clientes, enfim. Ele veio preparando e multiplicando ao longo do caminho. Mas eu quero falar de uma semente específica. Ele me deu uma palavra. E aí eu me debrucei 3 meses sobre essa palavra. E até que eu descobri qual era a semente. Aí eu comecei a plantar ela. Comecei a plantar do jeito que eu achava que eu tinha que plantar. Ele me falava: filho, planta assim. E eu tentei de outros jeitos. Tentei de várias formas, de várias maneiras. E a árvore nunca crescia. Ela até dava fruto, mas ela dava pouco fruto. E eu falava: cara, o reino é exponencial. O reino é exponencial. Até que ano passado, na pandemia, em um dia, por acaso, mas olha só que interessante, eu passei 5 anos semeando, todo dia tentando algo novo, semeando. Eu falei: não importa o fruto, vamos semear, vamos fazer essa semente prosperar, vamos matar essa semente. E comecei a semear. E aí, quando foi em 2019,
Por teimosia minha, tá, gente? Foi teimosia, porque Deus desde 2014 já tinha me falado o que eu tinha que fazer e eu fiquei teimando com ele, né? Eu fiquei, não, eu vou fazer assim porque assim vai ser melhor, enfim. Depois até que um dia que Deus falou assim, filho, para de complicar tudo, você está complicando tudo, simplifica. Deus usou a boca da minha esposa, inclusive, para falar isso. E aí eu finalmente entendi. Um dia, em 2020, eu semeei sem querer, gente, sem querer. Mas o semear estava tão claro para mim, estava tão nítido para mim, todo dia, que sem querer eu semeei numa boa terra, exatamente como o pai tinha falado em 2014, mas eu achei que não ia dar certo daquele jeito. Burro eu, né? Aí quando eu fiz, a primeira colheita deu 5 frutos. A primeira colheita, olha o exemplo. Primeira colheita deu 5 frutos. Eu plantei 1 fruto, ela deu 5 frutos. Só que se a gente for olhar financeiramente, a minha semeadura deu mais de 1000 frutos, financeiramente falando. O que eu semeei, o resultado disso, foi mais de 1000 vezes o que eu tinha semeado. Sacou? E aí depois eu colhi esses frutos, numa parte eu separei para semente, investi de novo nessa semente, botei financeiramente mesmo, peguei, né, plantei de novo aquela semente e ela se multiplicou para 35, no primeiro 5, na primeira colheita 5, na segunda 35, e eu peguei uma parte disso e investi de novo, na terceira 22, aí você fala, Yuri, mas você pegou uma parte de 35 e você tirou só 22? Não, porque eu tirei 22 mais 35 e mais 1 depois, mais 5 de novo. Então nessa etapa eu já estava tirando 5 mais 35 mais 22. Então eu tinha 40, 62. Na quarta etapa, no quarto ciclo, eu continuei colhendo 5, colhi mais 20, mais 35, mais 22, ou seja, 66, e colhi aqui mais 49. Ou seja, mais de 100. Essa é a exponencialidade do reino, mas você precisa investir na semente e fazer voltar. Sacou? Então, como você sabe a semente? Descobre quem ele é em você, peça a ele uma palavra para você identificar a semente. Ele dá semente ao semeador, ou seja, ele dá semente de graça a quem tem identidade, quem sabe quem é. Tá bom? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Sou professor, e como faço para encontrar essa semente? Da mesma maneira. Por exemplo, seus alunos podem ser sementes, né? Mas um serviço pode ser semente. Vou te dar uma dica aqui hoje, slime. Se eu fosse você, eu começaria a produzir pequenos conteúdos mesmo, não sei qual é a idade dos seus alunos, tá? Pequenos conteúdos. Pega o seu celular hoje e grava uma aula de 5 minutos sobre um conceito que você ensina na sua sala de aula. 5 minutos no máximo, tá bom? No máximo 5 minutos. Explodindo 7 minutos. Amanhã você grava outra aula de 5 a 7 minutos. Depois de amanhã, 5 a 7 minutos. E todo dia você vai semear essa semente. Você vai botar lá no YouTube e você vai espalhar só para os seus alunos da sua sala. E vai dizer para ele assim, ó, se você quiser a minha ajuda para passar de ano, quero que você assista esses vídeos aqui. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um ano você tem a sua escola. Você vai deixar de trabalhar para os outros, vai ganhar dinheiro e aí vai poder investir cada vez mais naquilo que você está fazendo. Isso é uma boa semente, isso é uma boa palavra para quem é da área da educação. Como começar a semear no reino? Com dízimos e primícias. Dízimos e primícias é uma excelente maneira de você fazer isso no reino, tá? Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Tem muita pessoa que choca quando eu falo isso. Mas eu quero que você entenda o princípio. Deus quer o seu coração. Ele quer que você dê com alegria. Muitas pessoas vão lá dar o dízimo e a oferta com o coração doído. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Ele não precisa do seu dinheiro. Quando você for lá e entregar por gratidão a Deus aquilo que Ele tem te dado, por mais que tenha faltado, e se tem faltado aí no Senhor, porque você está comendo semente, para de comer semente. Semeia, coma o fruto. Do fruto você desfruta. Anota aí. Do fruto você desfruta. Desfruta. Fruto, fruta. Desfruta. Tem uma parte do fruto
Aí tem um cachorro latindo ali. Não é meu. Do fruto você desfruta. Fruto, fruta. Desfruta, semente. Semente, semeia. Do fruto você desfruta, tá? Então, você pode sim semear no reino, mas você pode servir com serviços também, tá? Servir a sua igreja, trabalhar em algum ministério, servir os seus irmãos, cuidar dos seus pastores, né? Cuidar do templo. Então, tudo isso pode ser também semear no reino, tá? Mas aqui nós falamos sobre a semeadura do dia a dia, que é servir a Deus com o seu trabalho, com sua profissão, cuidando dos seus clientes, cuidando dos seus funcionários, empreendendo, resolvendo problemas da sua comunidade, da sua rua. Isso é o reino. O reino é muito mais do que simplesmente as quatro paredes da igreja, tá? Então, semear no reino é você dar o seu melhor em tudo que você faz. Fazer todas as coisas como se fizesse para Deus, tá bom? Como saber que enterrei a semente? A Daniela Borges perguntou. Como saber que enterrei a semente? É o seguinte, é só você pegar, enfiar o dedo na terra assim, ó, empurrar a semente lá e tampar. Tô brincando. Como é que eu sei que eu enterrei a semente? O que é enterrar a semente? Presta atenção. Jesus, vou explicar de acordo com a palavra, Jesus é o movimento de Deus em seu favor. Ele se torna a palavra. Existe uma verdade de Deus sobre Jesus, que ele é o Filho e que ele veio à Terra para dar a vida dele por nós, para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus, contato com Deus, enfim, né? Não só salvação, ok? Jesus não morreu só para nos dar salvação, não. Você pode simplesmente levantar a sua mão e ser salvo, e ficar salvo o resto da sua vida, né? Vivendo ali com base nesses princípios. Agora você pode ir além, você pode expandir o reino, você pode guardar o testemunho, você pode ser um movimento para que pessoas conheçam. Jesus veio revelar a identidade de Deus à terra. Ele só faz o que vê o Pai fazendo, ele só falava o que via o Pai falar. Então Jesus revelava a identidade do Pai, principalmente a identidade de Pai, porque antes de Jesus ninguém tinha falado sobre isso antes, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu só quero que você entenda o seguinte: como é que eu sei que eu enterrei a semente? Cumprimento do propósito. Quando você passar a cumprir o propósito de Deus e a palavra que Deus lançou você na terra para isso, isso é enterrar a semente. É entrar em movimento, é fazer uma ação em fé. Você não vai ter tudo para entrar em movimento, porque se você tiver tudo para entrar em movimento, sabe o que é isso? Isso é crença, não é fé. Porque você está embasado em uma plataforma visível aos seus olhos, que é natural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus vai te dar um comando. Filho, esse é o propósito que eu tenho para você. Planta essa semente. Aí qual é a sua pergunta? Como? Olha lá, como? Está escrito ali, ó, como. O como não cabe a você. O que você tem que fazer? Entra em movimento. Quando você entrar em movimento, sabe o que acontece? A semente começa a morrer. Ela começa a morrer. Quando você continuar em movimento, ela continua a morrer. Quando você continuar em movimento, continuar indo, Pai, eu estou indo, o Senhor me deu uma palavra, eu estou indo em fé, eu não estou vendo nada, mas eu estou indo, Pai, eu estou indo. Deixa eu te falar, Ele é o seu Pai, Ele não vai deixar você ir para longe do centro da vontade dEle, se você está na presença dEle. Ele não é um ser ranzinza que está doido para te dar uma chibatada se você fizer alguma coisa errada. Ele não é assim, tá bom? Então entre em movimento, isso é matar a semente, tá? Por último, a última pergunta aqui. Posso usar essa semente para ajudar ou investir em pessoas? Como ajudar no seu aluguel? Não. De forma categórica, não. Porque quando você ajuda a pessoa no aluguel, tá? Você está só ofertando para ela. Isso é uma oferta. A gente está falando aqui de semeadura. Yuri, mas eu posso ofertar nela e Deus voltar para mim? Sim, mas aí você está falando de uma caridade. A gente não está falando de caridade aqui, a gente está falando de empreendedorismo. Princípio da multiplicação. De uma parte do desfrute lá, do fruto, você pegou o fruto, presta atenção. Você pegou o fruto, arrancou o fruto,
do fruto, você desfruta, pega a semente e semeia. Do desfrute, uma parte você vai ajudar essa pessoa no aluguel. Mas deixa eu falar outra coisa, ore a Deus antes. Porque às vezes Deus está trabalhando na vida dessa pessoa e quando você oferta o aluguel dela, você pode estar atrapalhando o agir de Deus. Yuri, como assim? Pergunte para Deus, até para dar dinheiro para alguém, pergunte para Deus se é para dar. Porque às vezes você está atrapalhando o que Deus está fazendo na vida dela. Entende? Então, se você pegar a semente, e aí sempre pensa assim, ó, pra você saber, isso é semente? Se você pegar a semente e fizer isso, o quanto de semente vai vir de novo? Nenhuma, porque você pagou o aluguel, acabou. Se a pessoa sumir da sua vida, etc., acabou, não acabou? Então isso não é semeadura, isso é oferta. São três coisas diferentes, de semeadura, oferta e dízimo. É porque quando a galera vai falar sobre oferta e dízimo, eles falam, semeia boa semente, não é? Sim, querendo ou não, você está investindo no reino aqui, você está ajudando pessoas, ok. Mas o que Deus quer é o seu coração. O que fazer para ter sementes? Fui tolo, comi fruto e semente, estou de mãos vazias. Fabi, você não está de mãos vazias, tá? Não está de mãos vazias. O problema é que você não consegue enxergar a semente. Só isso, porque ele dá semente ao semeador. Dar semente para ele é natural. Então, existem sementes aí. Existem recursos disponíveis. Quinta-feira que vem, pronto. Acabei de definir aqui qual é o assunto da quinta-feira que vem. Recursos. O recurso já foi liberado. Você não precisa de dinheiro. É como reconhecer a semente. A gente vai falar sobre isso quinta-feira que vem, tá bom? Você tem sementes já. Porque ter sementes significa ser semeadora. A questão é, você não identifica, você acha que você não tem semente, sabe por quê? Porque você não sabe quem ele é. Porque ele já te deu semente em abundância. Por conta do seu erro, por conta da sua falha, de ter sido tola em consumir a semente, consumir o fruto inteiro, sabe o que acontece? Você está achando que ele mudou e que ele não te dá mais semente. Mas a palavra diz que ele dá semente ao semeador. E lá não existe nenhum pré-requisito. Ele colocou na natureza algo natural, que na verdade é sobrenatural, para te dar semente todo dia. Tá bom? Galera, é isso. Só lembrando aqui, nós temos um grupo de Telegram em que a gente conversa lá todo dia. São quase 1000 pessoas lá nesse grupo. Se você quiser entrar, vai no link da bio. Faço questão de conversar com você diariamente. Todo dia tem conteúdo poderoso aqui no Instagram. Quero te pedir um favor, vou tirar uma foto agora. Na verdade, vou desabilitar os comentários aqui pra gente encerrar. Vou tirar uma foto agora, vou postar no meu feed. E eu quero que você faça o seguinte, entra lá, faz um comentário do que você aprendeu aqui hoje. Faz um comentário e marca 3 pessoas. Marca 3 pessoas que você acha que precisa ver essa live, que precisa ouvir isso aqui, que foi ensinado aqui hoje, tá? Então marque, coloque lá, que em nome de Jesus eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Que Deus derrame sementes sobre a sua vida, que Deus abra os seus olhos para que você enxergue as sementes que Ele já disponibilizou e já derramou sobre você. E bora, levanta e anda, em nome de Jesus. Vou tirar a foto agora. Pronto, tirei a foto. Vou postar agora no meu feed. Vai lá, faz um comentário, marca 3 pessoas. Se quiser marcar mais, ótimo. Clica no aviãozinho, manda para 50 pessoas. Duvido você fazer isso. 50 pessoas assim, ó. Sai marcando todo mundo que você segue aí e sai mandando para essa galera aí. Me ajuda a fazer dessa semente ser multiplicada cada vez mais. Você pode ser um agente de transformação, um agente da propagação do Evangelho na Terra. E você não precisa nada mais, nada menos do que clicar no aviãozinho e mandar para todo mundo. Bora? Amo vocês. Levanta e anda.